Queria agradecer, então, a presença de todos os convidados, a presença dos residentes. Isso aqui é um evento promovido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, através do Departamento de Ortopedia. Nós temos feito aulas mensais com professores convidados de renome aí nas suas especialidades. E, então, hoje nós temos aqui o prazer de estar com o Dr. Andreoli, Dr. Carlos Vicente Andreoli. Eu vou apresentá-lo. E antes da mesa redonda eu também vou apresentar os participantes, tá bom? São todos amigos aqui e acho que teremos um bom momento. Eu sempre aprendo bastante aqui, eu pertenço à Sociedade do Quadril e cada vez que eu tenho visto todas as palestras, eu estou aqui como um residente de alguns anos aqui, eu aprendo muito, agradeço. Então, o Dr. Carlos Vicente Andreoli, ele é professor adjunto da disciplina de Medicina Esportiva da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ele é o atual presidente da SBRAT e diretor médico da CBB, a Confederação Brasileira de Basquete. Também é diretor médico do Instituto do Atleta, o INA. E vai nos abrilhantar com uma aula aqui das lesões do basquete. E em seguida teremos uma discussão aqui entre amigos sobre casos clínicos do esporte. Agradeço a presença do Dr. Andreoli, o seu aceite. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço, né, em nome das entidades aí que eu pertenço, principalmente ao departamento. Mauro, Sérgio, Carlos, Roberto, aí todos que estão aqui, muito obrigado pelo convite. Né? Eu vou... E, é claro, agradecer esse convite e falar de basquete. Né? Eu acho que nesse momento, eu acho que eu vou, uns 5, 10 minutos, mostrar um pouco a minha formação e por que se misturou um pouco ortopedia e medicina esportiva. E mostrar um pouco a importância da epidemiologia, de você, quando você vai tratar de um esporte, você conhecer o esporte. E depois, falar de lesões vai ser basicamente casos clínicos dinâmicos do dia a dia. O que eu trouxe os casos clínicos, principalmente em relação a prática e ciência, quer dizer, existe uma coisa que o residente tem que responder ali no TEOT, na prova da SBOT, existem algumas decisões que você toma que acabam fugindo um pouco do dia a dia. Então, a gente vai falar, na prova você responde isso, mas eu acabei fazendo aquilo. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir. Então, eu represento aqui, né, a disciplina de medicina esportiva, que é chefiada pelo Dr. Alberto Pucchini, e o departamento de ortopedia da Escola Paulista de Medicina, que é comandado pelo Dr. Fernando Baldi. Então, a minha hoje, dentro da pós-graduação, a gente tem uma pós-graduação, um mestrado profissional dentro da disciplina. A minha linha de pesquisa é sobre basquete e eu atuo, né, nessa parte prática como diretor médico da confederação. Então, resumindo uma história para entrar, quer dizer, eu fiz faculdade na PUC Sorocaba, de 88 a 93. Esse foi o único trabalho que eu publiquei na minha... E Sorocaba tinha um time de basquete. Foi um trabalho que eu apresentei, basquete de alto nível e tensão pré-menstrual. E, às vezes, naquela época, eu apresentei no setor Rebouças, eu estava no 3º, 4º ano, e o cara que comentou, ele falou, mas isso aí já está estudado, isso aí a cortina de ferro já fez, não tem importância. Quer dizer, hoje a gente acaba discutindo tudo, a tríade da molar atleta, então, quer dizer, é um tema que está totalmente, né, cada dia renovado. E naquela época eu fui criticado por ter feito o trabalho, uma coisa que não sei. Eu vim para São Paulo, fiz exército, fui fazer o pós-graduação do Turíbio, né? Era um ano, era lato sensu e tal. Fiz residência no servidor do Estado, né? Fiquei 3 anos lá, que era a época do Cafale, do pessoal do Ombro, né? E aí, em 98, eu fiz parte da primeira turma do SET. Então, quando eu saí do servidor, abriu a primeira turma. Quem me chamou para ir para o SET, na verdade, foi o Beno. O Beno fez Sorocaba também, o Moisés tinha feito Sorocaba. E, no fim de 97, teve um curso de ombro
no servidor, que o Gleidson veio dar aula com um videocassete na época, né? E eu fui um dos únicos residentes que fui, e eu encontrei com o Beno. O Beno estava ombro, eu falei, você não quer fazer residência de trauma de esporte? Eu falei, puta, é isso que eu quero. E aí fui para a Unifesp como parte da primeira turma, né? E aí, quando eu acabei o R4 do trauma, aí o Beno me convidou para ficar com ele junto com o ombro, e aí foi a parte do trauma do esporte junto com o ombro. E aí seguiu, acabei fazendo mestrado com o Falopa sobre Cochrane, fui o primeiro médico ortopedista que, dentro do departamento que fez a Cochrane. Estou falando um pouco dos deles, porque isso hoje, a revisão sistemática é tão... Na época, eu fiz o estudo com o Falopa e falei, não, puta, eu não gosto disso, e larguei mão. Quer dizer, o cavalo passou selado na minha mão e eu deixei hoje o Belotti, né? Então, assim, foi uma coisa que eu deixei passar. Então, não pode deixar passar. Aí, em 2007, surgiu a residência de medicina esportiva, USP, HC, Caxias do Sul, e eu era o único que tinha o título da Sociedade de Medicina Esportiva. Aí o Falopa e o Moisés me convidaram para desenvolver a residência, que está aí até hoje, já tem 12 turmas. E segui nessa parte, fiz o doutorado sobre artroscopia escapulotorácica, que é uma cirurgia específica, uma coisa, isso muito ligado ao ombro. E em 2014 eu virei docente da disciplina, aí hoje eu coordeno a pós do Lato Sensu de Medicina Esportiva, que é a Lato Sensu, que é aquele que eu tinha feito em 94, e fiz o pós-doutorado com o peitoral, que é a linha do Alberto. Então, hoje, eu estou lá no Unifesp como docente e ligado um pouco após, e eu, Alberto Beno, que a gente acaba coordenando toda essa parte. E a minha ligação com o basquete, ela começou em 2003. Eu fui da primeira... Para o Campeonato Pan-Americano, em 2003, eu trabalhava na clínica do Dr. Osmar de Oliveira, em São Paulo, e o irmão dele me convidou. E eu entrei, a primeira viagem foi um Campeonato Pan-Americano, a gente acabou sendo campeão. Isso aqui é o Splitter deitado, no primeiro jogo, a gente foi fazer um amistoso, ele tomou um trauma no queixo, abriu, eu fui dar ponto, na hora que deram o ponto ele desmaiou, eu estava esperando ele se recuperar lá para carregar um cara de 2,10. Aí fui Pan-Americanos, fui para 2 Copa Américas, 2 Mundiais, aí saí da seleção em 2010, 2014 eu fui chefe da Arena Carioca 1, né? Eu fiquei lá 2 semanas no Rio, né, como chefe médico de toda a arena, e voltei agora na nova direção da CBB em 2007, quando eles voltaram, aqui é 2021, né, e eu acabei voltando, então hoje eu sou diretor. Então, a história aqui que eu vou mostrar é meio misturada, quer dizer, sou mais ortopedista, mas tem a residência de medicina do esporte, cirurgia de ombro, cirurgia de joelho, então vocês vão ver que os casos vão se misturar aqui um pouco, né? E o mestrado profissional. Então, o que a gente vê dentro do esporte, que eu acho que tem pessoas que trabalham com esporte ou não, é que para você tratar um atleta, você tem que conhecer a especificidade do esporte. Se você vai tratar de futebol e atletismo, 60% são lesões musculares. Então você tem que ter uma estrutura, uma equipe multidisciplinar que ajude a trabalhar na prevenção, né, e no tratamento específico de lesão muscular nesses esportes. Você tem que se preparar para atender isso aí. Se for atender um tenista no consultório hoje em dia, também. Se você não perguntar para ele como ele bate com a mão, que raquete que ele usa, se ele tem treinador, quer dizer... E especificamente aqui nós vamos falar do basquete, né? O basquete, vocês estão vendo aí as finais da NBA, né? Você olha o jogo, você fala, você nem acredita que o cara consegue fazer aqueles movimentos. Então, aumentou o contato físico, aumentou a velocidade, melhorou o preparo físico. Hoje um pivô 5, que é aquele pivô força, se ele não correr a quadra, se ele não emagrecer e conseguir correr, se o time chega em vantagem num contra-ataque, ele não conseguir voltar, praticamente é um chute de 3 pontos, quer dizer, ele tem aí 2, 3 segundos para sair do rebote do ataque e chegar no garrafão, senão o time acaba perdendo, né? Então, acho que em toda a traumatologia do esporte, o problema não é sobrecarga, né? Mas você se preparar para essa sobrecarga. Então, a gente vai ver algumas considerações. Então, dentro desse estudo, que eu acho que a gente tem que conhecer as lesões, quer dizer, eu fiz essa revisão sistemática sobre a epidemiologia das lesões, a gente pesquisou 650 artigos dos últimos 10 anos e só incluímos artigos que tivessem as descrições de todas as lesões, desde a cabeça até o pé.
Então, aqui segue um pouco dessas 13 mil lesões, lesões do tornozelo e lesões no joelho. Isso aqui a gente pode levar para vôlei um pouquinho mais, para handebol, para futebol de salão, né? São lesões que são recorrentes. Então, a gente acabou trabalhando. Então, praticamente, a gente tem uma frequência alta de lesões de tornozelo, quer dizer, a lesão ligamentar do tornozelo é a lesão mais frequente no basquete. As lesões de joelho são bem comuns também. É uma distribuição. Mas, basicamente, aqui, 45%, 50% das lesões, tornozelo, pé e joelho. A gente tem uma deficiência muito grande aqui no Brasil de trabalhos epidemiológicos. Na frente eu vou mostrar um pouco o que a gente está tentando fazer, né? Mas a NBA, High School, NCAA, né, universitário aqui, mostrando High School, né, um alto índice de lesões, mais uma vez falando lesões de tornozelo e pé, e mulheres, as lesões do joelho, o que segue um pouco, né, a grande incidência de lesões de cruzado anterior, dor patelofemoral nas mulheres, tanto no vôlei, basquete, handebol, futebol. Né? Os armadores têm uma frequência maior do que nos alas e do que nos pivôs em relação às frequências, isso segue também masculino e feminino. Aqui um trabalho com 6 temporadas, né, com NBA e WNBA, 25 lesões para os atletas expostos, quer dizer, nas mulheres, e 20 lesões por 1.000 spots da NBA. A NBA ela tem uma característica que alto índice de lesão em treino também. A categoria menor aqui no estado de São Paulo chega a ser 70% das lesões em treino. E, mais uma vez, lesões em tornozelo e joelho. Aqui um trabalho universitário, NCAA, mostrando 16 anos de segmento, um alto índice de lesão em jogo, mas também lesões em tornozelo e um aumento nos últimos anos das lesões no traumas de cabeça que a gente vai ver. E a NBA, 10 anos de segmento, as lesões agudas mais comuns, tornozelo, lesões crônicas, principalmente a inflamação patelofemoral, principalmente pelos saltos, posição de defesa, e a lombalgia também, pelos saltos e a posição de defesa, uma grande causa de afastamento por inflamação patelofemoral. A gente fez algum trabalho com categorias de base, mostrando que os traumas em mão são muito comuns também no nosso meio, os traumas agudos mais comuns que joelho, e principalmente fratura e luxação são muito comuns em mão. Então, né, vôlei, handebol, basquete, não desvalorizar os traumas em mão, quer dizer, alguma deformidade, algum edema local, faça um raio-x, dá uma evidenciada, né, para ver às vezes tem alguma fratura escondida ou uma subluxação, uma lesão de placa volar. Não menospreze esses traumas em mão, porque às vezes acaba reduzindo e nem vai no raio-x, fazer raio-x. E realmente, né, as mulheres, as lesões são muito comuns, né? Então, todas aquelas características intrínsecas da mulher, chegando a ter 4 a 8 vezes maior índice de lesões de cruzado nas mulheres. A gente tentou diferenciar, né, como a NBA, os traumas por posição, né? Então, a nomenclatura do basquete ela saiu de armador, ala e pivô para a posição 1, que é o armador clássico, o ala armador, o ala clássico, o ala pivô, e aqui o pivô de força. Então, a gente viu que os armadores, velocistas, tinham maior índice de lesão muscular e o entorse de tornozelo mais comum nesses pivôs de força. É claro que o risco de você se machucar é maior no jogo. Isso aumenta muito no handebol, quer dizer, o risco aumenta 4 ou 8 vezes mais no handebol de você se machucar durante o jogo do que no treino. Mas principalmente no Brasil, em categorias de base, a chance de você machucar é muito maior no treino. Porque ao longo de todo o ano existe, claro, um número muito maior de treinos. Então, a preocupação dos nossos atletas de base é se prevenir em relação a essas atividades. Específico do basquete, existe o efeito protetor do tênis cano alto, né? Alguns trabalhos mostrando que não diminui o número de entorses, mas de 2010, um determinado patrocinador lançou o tênis de cano baixo e aí realmente acabou com toda como a gente fala, a pressão foi muito grande para se usar tênis cano baixo, e isso hoje é uma realidade no meio do basquete, então é muito difícil você fazer um trabalho em relação a isso. De tudo que a gente viu,
Então, dentro do programa lá do mestrado, a gente tentou fazer alguns trabalhos aqui no Brasil sobre epidemiologia, sobre lesões. E para a gente ter uma ideia, a gente tentou monitorar 600 atletas, nós filmamos 600 avaliações funcionais desses atletas, a dorsiflexão do tornozelo, que está muito ligada também, a perda da dorsiflexão, né? Um alto índice de roveu em torno de tornozelo, e o valgo dinâmico, né? Essa aterrissagem, né? Esse teste. Então, nós fizemos em 600 atletas de categoria de base, e o índice foi alterações em torno de 30% a 35% com atletas com valgo dinâmico, né? Então, era um índice muito alto desses atletas. Então, deu 534 atletas avaliados e um grande índice de alteração. Infelizmente, o vídeo não está aqui. Isso aqui era um atleta da seleção sub-19 que tinha uma alteração. Então, nós montamos protocolos, devolvemos para os clubes e a orientação de fazer esses treinos específicos de ganho de dorsiflexão de tornozelo e o controle do valgo dinâmico desses atletas. Nós lançamos um aplicativo, o EpiBasquete, tentando trabalhar, né, com a categoria de base também. Isso foi em 2019 para 2020. Esse trabalho já havia começado e aí veio a pandemia, os jogos deram uma parada e isso acabou brecando um pouco o desenvolvimento, né, que tinha todo um aplicativo com relatórios, era todo coisa. E, finalmente, pela CBB, nós lançamos um guia de aquecimento que é semelhante ao FIFA 11, a gente lançou o CBB 12, para orientar, né, alguns guias de orientações sobre as lesões e um protocolo que ele é gradativo de dificuldade, e ele distribuímos pelas confederações no sentido de manter o aquecimento e manter, né, isso é semelhante ao FIFA 11, para também orientar esse trabalho de prevenção nos atletas. E a gente estava fazendo, né, um primeiro estudo epidemiológico prospectivo com o basquete adulto do NBB, com todos os atletas, tinha começado em outubro de 2019 e ele foi interrompido pela pandemia. A gente está tentando, provavelmente vai voltar no fim desse ano. Então, acho que essa era uma introdução para a gente entender, e agora a gente vai discutir alguns casos aqui, vamos conversar sobre algumas lesões, que nem eu falei, para a gente discutir o dia a dia, né? Então, são lesões do dia a dia que a gente acaba vendo acontecendo pessoalmente ou observando para nós. O que a gente tem visto que realmente os traumas em cabeça eles têm aumentado, né? Então, seja os traumas diretos, isso aqui é o Marcelinho, em 2003 ele teve uma fratura de nariz, isso aqui é uma proteção. Então, de uma temporada aí com a seleção, um mês e meio, a gente tem em torno de 10% a 15%, né, de traumas na região da cabeça, ferimentos cortocontusos. Então, Carlão, e aqui, ó, vamos lá, Brasil e Alemanha, no interior da China. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aí uma coisa. Aí caiu. Então, a gente estava fazendo um amistoso no interior da China. E aí, o alemão lá deu uma cotovelada no splitter e ele caiu no chão lá. Então, assim, a concussão, né, no basquete ela acontece, né, vocês estão vendo aqui, eu estava lá, e o que acontecia? Hoje você pega o pessoal do futebol, né, é muito mais difícil a decisão, porque o cara tem que tomar essa decisão que o cara às vezes não pode substituir. No basquete a gente tem chance de substituir. Então aqui ele acabou, como era um amistoso, né? Você vê o banco inteiro, a gente acabou entrando. E uma grande conduta que às vezes tem no basquete, se você entra na quadra como médico, o cara tem que ser substituído. Então, apesar de você ver a gravidade, dependendo da hora do jogo ali, faltando 30 segundos, se você entrar e for o principal jogador, você tem que tomar cuidado. Mas nesse caso não teve nem, ele acabou. E o que aconteceu? Eu cheguei perto dele, ele estava um pouco desacordado, falante,
muita dor na cabeça, e ele foi para o banco. Ele não voltou mais para o jogo. Tá? Sábado à noite peguei a ambulância, fui no hospital na China. E cheguei, fiz a tomografia e o cara me deu o laudo da tomografia. E o cara corrigiu aqui ainda, né? Então, assim, de onde vem isso aqui? Quer dizer, como médico do esporte, como eu era ortopedista, mas hoje você, como clínico, o médico do esporte ele tem que ter toda essa informação. 2006, não tinha o WhatsApp, não tinha o WeChat lá, não tinha, eu tinha que decidir, não tinha que eu ligar, mandar mensagem, não tinha. Então, após muita insistência, ele me deu o exame, né, dele e tal, eu vi, ele estava com uma dor de cabeça, foi uma surpresa. No outro dia, a gente ia jogo contra a China, ele ia marcar o Yao Ming. E foi. Falei, não, Thiago, não é nada, vamos lá. Tal. Umas 4 da manhã, ele me acorda morrendo de dor de cabeça. Eu falei, puta, Thiago, não, fica aí, você está meio ansioso. Você tá... Mas Deus ajuda. Outro dia, ele teve jogo, ele marcou o Yao Ming, a gente ganhou o jogo e passou. Mas a concussão é uma coisa que realmente ela tem acontecido no basquete. Na NBA, duas, 3 semanas atrás, um jogador foi afastado por uma concussão. Então, esse não é um caso ortopédico, mas é um caso que faz parte da linha do basquete. Aqui a gente vai entrar um pouco na linha ortopédica. E de onde vem? Aqui vem o que eu falei um pouco da especificidade do basquete. Você pode mandar um jogador de basquete fazer 300, 500 arremessos por dia, que ele não vai ter dor no ombro. Agora, você não vai falar isso para um cara que joga vôlei e num cara que joga handball. Quando você tem força e potência envolvida, muitas vezes não suporta. Então, o basquete, por ser um pouco mais técnico, isso muitas vezes, a queixa de dor numa sessão de fisioterapia do basquete, ela é pouco comum. E, claro, tem as lesões traumáticas. Então, esse aqui, Sérgio, Carlos, aqui é um pulo-bola, né? Paulistano e Franca. Aí entra o gordinho lá para ver o que está acontecendo. Né? De uma maneira geral, Carlos, você vê, o cara tem 2,10. Você reduziria ali na hora? Você levaria para o pronto-socorro? Existe... Aí estou falando, existe o que a gente vai falar para o residente responder na prova e o que você vê que ele tenha sinal positivo. Carlos Matos, Ô, André, olha, eu fiquei tenso, achei que você ia perguntar para eu descrever a tomografia de crânio dele. Então, agora você manda um WhatsApp, pede para o neuro. Já estava consultando meus agenda de neuro aqui dos contatos. É assim, ó, na SBOT, no TEOT, vai para o hospital, faz raio-x, vê se não tem fratura, reduz. Mas eu reduziria lá mesmo. É o primeiro episódio dele? Era o primeiro episódio. Lá mesmo. Na prática, é lá mesmo. Eu acho que aqui envolve, né, Sérgio, a energia, né? Foi um pulo-bola e era a primeira vez. Só que assim, eu levei para o vestiário, tinha um outro médico, o Paulistano tem um departamento médico atrás desse ginásio, quer dizer, eu era médico lá do Paulistano, então eu conhecia, sabia que tinha. Só para reduzir um braço de um cara de 2,10, você tem que fazer uma força, né? O cara é meio... Então tem às vezes... Então, assim, eu achei que era valor, assim, teoricamente eu entendo, mas ali na situação, eu estava ali, eu acabei, né, reduzindo. Sérgio, eu acho, bom, eu acho interessantíssimo os casos. Quando você colocou o negócio da concussão, eu achei interessante porque a gente publicou uma revisão sistemática em concussão e a gente vê que essa conduta em medicina esportiva ainda não está padronizada. Existem vários scores e a gente tem que estudar um pouquinho de concussão direitinho. Isso é um território que não é o meu território, mas é interessante que existe ainda um certo conflito, vamos dizer assim, não existe uma linha muito clara ainda. E mesmo aquele negócio de retorno para o esporte e tudo isso. Com relação a esse caso... desculpe. Não, a da concussão, claro,
eu falei, não no ortopédico a gente pode aqui brigar a noite inteira. Não dá. Não, a briga até seria curta, porque não ia ter tanto arsenal. Não, você falou, Sérgio, você vê, na Olimpíada teve casos lá do lateral esquerdo do Uruguai, do Mascherano, que se você for levar ferro e fogo, você tinha que tirar o cara do jogo. O Álvaro, como é? O Álvaro, né, que jogava lá, né? O Álvaro, isso. E o cara voltou e jogou, o Mascherano também voltou, jogou. Então, realmente, às vezes, a teoria se fazer o sketch, fazer toda a avaliação, a pergunta. Então, realmente, mas aí você tem que tomar uma decisão. É assumir risco. Ou é pior ainda, porque não dá para você substituir, né? Você tem que. Exato. E aqui, realmente, Sérgio, eu acabei reduzindo, mas o Carlos falou também, né? Tem que levar para o socorro. Tá perfeito, mas eu só chamaria a atenção no seguinte: acho que o médico, quando ele está no ambiente esportivo, assim, é muito importante, é o que você frisou antes, prestar muita atenção em relação aos mecanismos, né? A energia do trauma. Você observa que ele está numa situação que o ombro está completamente abduzido, elevado. Então, é uma situação que sobrou tudo. O ombro, evidentemente, sobra para a cápsula, mas ali ele não está nada protegido, né? Ele está extremamente exposto. O que se espera, é diferente se ele tivesse caído e apoiado, se já pensar em algum outro mecanismo que pudesse associar uma fratura e tal. Mas, com relação a falar para o residente, o médico, eu entendo assim, ele vai atender e vai levar esse atleta para um outro local para ele fazer a redução, e não para criar num outro evento, gera estresse, né? Quer dizer, uma série de outras coisas, né? Vamos lá. Aqui piorou. Mas eu estou te falando, você está assistindo a NBA, e aí o Danny Wade caiu sobre o... Aqui, ó. Ui. Sim, isso que eu estou falando. Às vezes a gente está aqui nessa situação e esse jogo está sendo assistido por 500 milhões de pessoas, né? Então a gente... Vamos lá. Então, cotovelo, acho que é pior que ombro, né, Sérgio? Assim, se o Mauro, se o Ernesto quiser. Então, assim, é uma deformidade e eu acho que se tem que tomar cuidado com o ombro, cotovelo, muito mais, né? Então, na NBA, você tem, tanto a NFL quanto beisebol, tem radioscopia no vestiário, né? Então é uma coisa surreal, né? O cara vai lá e faz. E das coisas que eu já vi em esporte, acho que essa foi a mais absurda que eu já vi. No sentido que eu acho que tem uma clara luxação de cotovelo aqui, né? Assim. Então. Estou me lembrando do Acho que Honorato. foi, né, Carlos? Uma luxação de cotovelo, praticamente. Parece que foi, né? Tá luxado, ficou em valgo, ficou foi uma luxação, né? Você liberaria ele para voltar a jogar ou não? Não, esse não. Sérgio? Esse não. Não, eu estou lembrando do Honorato na Olimpíada, que ele luta com o japonês, o Carlos Honorato, no judô. Puta, eu lembro, mas... Lembra da imagem? Ele caiu. Exatamente. Foi tentar apoiar para não cair, fez o mesmo movimento. Fez o mesmo movimento. Que é isso que você apresentou, que eu estava comentando o seguinte: é diferente o trauma do ombro quando ele está com o braço completamente abduzido e teve um trauma ali. E aqui ele tem compressão axial e o vol, que o Carlos chamou a atenção. E aí, ele voltou, deixa eu voltar aí, e voltou a jogar, quer dizer. Ele roubou a bola com o braço esquerdo que ele tinha luxado. E assim, eu tô falando assim, eu não teria coragem de colocar ele... Assim, não é que teria coragem, puta, mas o que envolve aqui da decisão do atleta, americano ainda, né? Justiça, tudo, né? E ele continuou jogando, quer dizer, ele não é que... Tudo bem que é o braço direito, mas aquela bola ele roubou. Então, o cara vou jogar basquete com a luxação de cotovelo, só que estava passando para o mundo inteiro, né? Não é que
E assim, então, isso que eu estou te falando aqui para o residente que está vendo, você faz algumas condutas que isso aqui é exceção da exceção. Né? Então, mas eu acho que ele teve francamente uma luxação de cotovelo aqui. Androli, pelo que eu estou entendendo, ele jogou com o cotovelo luxado. Ninguém foi lá reduzir a luxação, então. Ele reduziu. Ele reduziu e voltou foi jogar. depois de 5 a 10 minutos. Certo. Tá reduzido, mas a dor que... Nossa, é fora de série isso aí, viu? Nunca vi também. E ele não jogou depois. Depois ele acabou... Nos outros jogos ele não conseguiu jogar. Mas esse jogo, eu acho que... E estava 2-0 para o Boston, eles precisavam... 2-0 para Miami, eles precisavam ganhar. E ele acabou jogando. Andreoli, Pode falar. Essa pressão para voltar é mais do técnico ou vai em cima do médico só? Eu acho que então, esse caso é um caso que eu vejo que ele varia muito de jogador para jogador. Quer dizer, se o jogador também, se ele quer jogar ou não, né? Porque aí, com certeza, eu tenho para te explicar o que só para te dar um exemplo. Eu estava num campeonato na República Dominicana, primeiro jogo Brasil e Estados Unidos, o Anderson Varejão luxou o ombro. Eu estava no banco, ele luxou o ombro do outro lado, ele veio na minha direção, eu falei, vamos para o vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, o técnico do Cleveland e o manager já estavam no vestiário. E a primeira coisa que ele perguntou, foi a primeira vez? Ele tinha sido acabado de contratar pelo Cleveland. Olha a pergunta que ele me fez, foi a primeira vez? Eu falei, não, foi a primeira vez. Sim, ele tinha sido contratado do Barcelona. Se eu falo que não, já luxou 2, 3 vezes. Puta! Deu 15 minutos, o Barfield, lá de Cleveland, me ligou. Foi a primeira vez mesmo, tal. Então, assim... Então, na hora que ele chegou naquele vestiário, com certeza ele fez uma escopia, viu se tinha fratura ou não. Aí, com certeza, tinha algum diretor lá, devia ter um advogado, devia ter o médico do time e ele a decisão conjunta, entendeu? Com certeza não foi o médico sozinho ali, não. Foi... Porque ele deve ter ligado, posso, não posso, ligou para o advogado dele. Ali, pô, o mundo inteiro assistindo aquilo ali é terrível. Então, que nem eu falei, ele voltou? Ele voltou, Varejão? Voltou pro jogo? Não, foi dispensado. Não, nem pegou o avião no outro dia. Você vê a energia, às vezes, aqui é o Bogut, ele voltou a jogar. Então, a chance de ter fratura aqui é muito alta, né? Então, por mais que tenha deformidade... Vamos lá. A região de Mãe-Punho, que nem eu falei, ela é muito comum de lesão traumática no basquete. 75 das luxações pelo tipo de lesão e 96 das fraturas ocorrem na região da mão, né? Então, eu vejo aqui que é o Sports Medicine clássico, né? Você vê, Kobe Bryant, mais uma vez, transmitido para o mundo inteiro. Então, na verdade, eu fiquei fã desse médico aqui. Porra. O cara reduziu o dedo do Kobe Bryant e mandar ele voltar assim ao vivo, assim. Claro que eu acho que o Sérgio falou, tem que tirar da quadra, às vezes você tem que, né, fazer no vestiário, não pode, mas para você ter essa olhar, ver que não tem fratura, que é só uma luxação e é outro atleta, né? É o atleta, né? O cara quer jogar, entendeu? O cara nem tem uns jogadores que, pelo amor de Deus, o cara tem uma dorzinha. E aqui está num caso agora. O médico fez que nem o Ronaldo, ele olhou para um lado e reduziu para o outro, você viu? Ele disfarçou. E aqui, é o gaúcho. Ele olhou para um lado e disfarçou. Gaúcho. Show de bola. Aqui nós vamos entrar numa discussão ortopédica, trauma do esporte. Esse atleta tinha sido, em junho desse ano, ele tinha sido o MVP do Campeonato Brasileiro. Numa segunda noite, o Pan-Americano no Rio começava na quarta-feira. Nós vamos fazer um amistoso com os Estados Unidos no Flamengo. Ele foi dividir uma bola e ele chocou a mão contra o adversário, né?
Então, assim, ele tinha a gente tinha um jogo na quarta-feira e tinha o pré-olímpico de Las Vegas dali a 25 dias. Todos concordam que tem que cortar do Pan-Americano, né? Uma fratura do quarto meta aqui, ó. Sim, corta do Pan. Aí o técnico me pergunta, ele consegue jogar daqui 25 dias em Las Vegas? Aí que eu vou fazer a pergunta. Aí é a pegadinha da pegadinha, mas é a pegadinha do coisa. Para jogar 25 dias, trata conservador ou opera? Técnico dele. Opera. Eu vejo assim, se você olhar, a gente está falando de residente também, se você olhar para a fratura, é uma fratura que não tem desvio, está montadinha tal, vai tratar conservadoramente. Só que existe uma visão diferente, porque eu tenho que preparar esse atleta para o jogo e tal. O fato de eu tratar conservador é incerto de ele ter condição dele voltar a jogar. É mais certo eu intervir cirurgicamente e preparar o cara para voltar. É a chance que ele tem. Eu imagino assim, eu pelo menos teria atuado dessa forma. Né? Roberto? Eu concordo com o Sérgio. Acho que conservador ele ia ter um tempo de reabilitação maior. Mas também não, é duro, difícil, né? é difícil a decisão, porque quem faz cirurgia de mão sabe que também tem surpresas, né? A reabilitação, né? Mas olhando assim, eu trataria conservador sem dúvida, mas se tiver uma pressão muito grande para o retorno... então, é por isso que eu contei um pouco. Tá certo. Ele tinha sido eleito MVP. AG, o Alex Garcia, o técnico era o Lula, quer dizer, era o filho do técnico, assim, o cara que falou, eu quero que ele jogue. Carlão, e aí? Assim, eu vejo atleta com fratura assim, dificilmente você consegue tratar um cara desse nível com gesso um mês, entendeu? Eu colocaria, fixaria, estabilidade. Essa aí dá para tratar, cara. Dá, essa dá. Mas a minha tendência seria fixar, igual o Sérgio falou, fixar para mexer logo, para quando chegar no dia do campeonato não ter nenhum déficit motor, articular, entendeu? Mas para um paciente comum, uma tala aí já ia bem. Isso era um pouco o que eu queria, os residentes que estão vendo, quer dizer, essa é uma fratura, tratamento conservador, em qualquer lugar do pronto-socorro, assim, quer dizer. E a pressão foi tão grande que ele era o cara, né? Que ele foi segunda, eu operei no Barra d'Or, na terça-noite, né? E ele jogou, ele foi feito nem plaquinha, né? Exatamente, perfeito. Você colocaria a placa e o parafuso ou só o parafuso? Você tem uma área boa de contato. Então, esses tipo interfragmentares têm uma área boa. Então, e não tem um desvio importante. Tudo está mostrando que não teve um desvio importante. É uma fratura montada. Teve um trauma, mas está todo mundo junto ali. Então, é mais contenção, né? É diferente, né? Pelo menos isso que eu o atleta, o perfil dele de querer voltar, de querer jogar, ele acabou jogando, né? Normal, assintomático, 25. E esse cara é guerreiro, né, André? Não. Então, só colocou uma órtese na mão dele no pós-operatório, ele já saiu mexendo e ele jogou. Aqui eu jogou nos Estados Unidos. E o que a gente fez? A gente fez uma órtese, e você não pode jogar com órtese no basquete. Mas a gente fez uma órtese no dorso da mão e enfaixava com esparadrapo, para fingir que era esparadrapo e tal. Então, todo jogo ele jogava com esparadrapo mesmo. Mas ele jogou e teve... Aqui tinha 24, 25 anos, estava na pegada. Então, isso aí eu falei, uma coisa é a ciência, outra coisa é a prática, e o técnico queria, a gente acabou optando, e ele acabou jogando, ele foi bem, assim, claro, não estava, perdeu muito de treinamento, mas atleticamente ele era muito forte. O pessoal da mão, só um minuto, só termino, Drago, eles têm feito muito essas osteossínteses sem muita via de acesso e placa dorsal por causa dos extensores, né? Então,
Esses dias eu discuti um caso também que era assim, que vai, segundo eles, vai super bem quando faz Essa foi a ideia, mesmo para não atrapalhar, como ele faz muita, né, movimento. Eu até não vou focar tanto no joelho, porque acho que, né, assim, mas assim, o que a gente vê no basquete sempre são as lesões que estão em contato no esporte, né? Então, quem trabalha com esporte feminino, vôlei, basquete, handebol, trabalho de prevenção de tornozelo e joelho e trabalhar o valgo dinâmico e evitar realmente a lesão de não contato, ela é principalmente naqueles adolescentes de 15, 16 até 20 anos, né? Ele acabou aqui, o Alex acabou rompendo os dois cruzados, desculpa, isso aqui estava fora de... E aqui vocês veem o que é a relação com direção. Eu trabalhei no basquete aqui uma lesão muscular, 2007 uma lesão do Nenê na semifinal do Pré-Olímpico, e em um mês com o técnico X eu tive 5 lesões de um mês. E ele chegou à conclusão que eu não sabia tratar lesão muscular. E me mandou embora da seleção. Por isso que eu saí da seleção. Então, o cara chegou, um mês, 5 lesões, a culpa era minha. Ele não deixava dar água para o jogador, não dava intervalo no treino, mas o cara era campeão olímpico. Então, sobrou para mim e tudo bem, estamos juntos. Isso aqui, NBA de novo. Chris Paul, que agora está no Phoenix. Essa foi a única vez que eu vi que um cara jogou com lesão muscular. Você vê que ele põe a mão aqui, ó. Provavelmente um grau 1, né? Assim, nada. E esse jogo, ele jogou, ele foi até o fim, ele foi o melhor jogador, ele meteu a última bola aqui do jogo, e ele não jogou depois, ele estava com dor, ele sentiu um pouco essa posterior, ele meteu a última bola do jogo, e nos outros jogos ele não conseguiu jogar. Então, a lesão muscular, às vezes, ela é mais incapacitante. Essa lesão de panturrilha acabou custando uma vaga olímpica para nós, na semifinal de 2007 contra a Argentina. 8 minutos de jogo, teve uma lesão de panturrilha aqui. E essa aqui foi uma outra lesão que ele teve em 2010. Então, as lesões do basquete, porque as lesões musculares não são tão comuns. Claro, quando tem muita sequência de jogo, assim, se o atleta não está preparado, mas não é o coisa. E uma outra situação que acontece são fraturas, né? Tal qual a IBMA, essa aqui é a do Paul George, foi um amistoso entre as seleções, ele teve. E aqui foi na NCAA também, em semifinais da NCAA, o atleta teve do que tem no basquete, que eu acho que pode ser um pouco diferente para a gente conversar aqui, são as fraturas de estresse da córtex anterior, né? Eu acho que claro que as lesões, as fraturas transversas, as fraturas, né, diafisárias, do terço médio, eu acho que provavelmente são tratadas com haste, assim. Nas fraturas de estresse, Carlos, Sérgio, que assim, se a Santa Casa, como usar uma placa como um tutor interno, no Unifesp a gente acaba usando ainda a haste. O que vocês acham das fraturas do estresse da córtex anterior em saltadores, vamos dizer assim? O Droli, não sei, de repente, eu não sei a imagem, mas uma placa unicortical, se for alguma coisa mais simples, mas... Aqui são fraturas completas. Aqui acho que as fraturas completas são haste, né? Acho que sim. Alguém faria placa num saltador, assim, que Acho que não, eu tenho feito... É pouco caso que eu operei, mas é haste mesmo. É interessante. André, Desculpa, falei, Roberto. Não, em relação à haste em saltador, na via de acesso, você tem uma preferência de fazer transtendão ou paratendão? Ou você acha que isso vai influenciar no mecanismo extensor do atleta? As que eu fiz, a gente tenta fazer meio paratendão. Acho que todo mundo tem aqui, dependendo da haste, qual que libera, o tipo da haste. Tá. Então, eu tinha um caso aqui que eu não consegui baixar do OneDrive, que era um basqueteiro, que a gente fez paratendão, no meio do tendão, pelo tendão, intratendão, transtendão, né? E com haste.
existe uma tendência nas fraturas de estresse, sem fratura completa, de fazer placa e tal, mas a gente ainda tem feito haste transtendão. Eu também. É, Eu tenho essa abordagem também. Acho que não influencia essa questão de trans ou paratendão também, não. é até uma coisa, né, que você fala, bom, há muito tempo atrás se usou muito tendão patelar, mesmo em saltador, né? E a gente tirava o terço central do tendão, não era o maior problema. E você não vai retirar, na realidade, se você vai funcionar as fibras para entrar. E é isso que o Andreoli comentou. Às vezes depende muito do instrumental que você tem. A Unicamp é uma escola que sempre foi placa, mas isso vem mudando. Para esses casos, eu prefiro a haste. Então do que a placa, né? Quando eu falei da placa, Sérgio, é quando tem aquele traço unicortical para colocar enxerto, às vezes coloca alguma, mas não nesse caso assim, né? E é haste mesmo. Né? Na completa, é isso que eu falei. Então vamos seguindo aqui. Acho que, claro, a lesão mais comum no basquete é a lesão ligamentar. Esse aqui é um amistoso Brasil e Espanha, no interior da Espanha. Vamos discutir um pouco esse caso. O que vocês acham que aconteceu aqui? Olha o vídeo de novo. O Varejão caiu aí com uma dor no pé. Porque o cara cai no pé dele e eu acho que ele cai... E aí, Carlos, o que você acha aqui? Pelo que eu entendi, ele fez uma eversão, é isso? Eversão. Fez uma eversão. Parece que rompeu algum deltoide, alguma coisa medial, né? Vê que ele põe a mão mais na frente, né? Faltava 10 dias para o Mundial da Turquia. Puxa vida. Ele fez uma inversão, não sei se teve fratura ou não, mas pelo menos o deltoide foi lesado aí, né? E aí ele caiu. E aí? O que você acha? Porque eu não tenho todas as imagens, eu procurei, mas eu tinha salvo essas aí. Então ele conseguia, depois que melhorou a dor, ficou no banco, gelo, analgesia, ele conseguia apoiar. Fez a ressonância, aqui a gente estava na Espanha, no interior da Espanha. Ele teve uma lesão de sindesmose, high ankle sprain lá. 10 dias para o Mundial, e aí? Conserva? Não. Corta? Se ele teve uma lesão da sindesmose, o mais seguro é fechar, né? Botar um parafuso lá e... Vixe, Maria, aí você me complicou, pô. Pô, 10 dias para o Mundial. Então, realmente foi uma coisa... Isso aqui foi bem desgastante, quer dizer. Lembra que eu falei? Já tinha tido umas 4, 5 lesões muscular. O Nenê e o Splitter estavam afastados por lesão muscular. Ele machucou também. E ele conseguia andar em linha reta sem dor. Só que na hora que ele fazia o giro, doía. Só que, vamos tratando. Ele conseguia fazer, isso aqui era a fisioterapia lá na Turquia, ele ficava de pé. Tal. Mas em linha reta ele corria, podia dar um pique em linha reta. Mas se ele girava, o pivô tudo como fala, pick and roll que chama, né? Bloqueio e roda, bloqueio e roda, bloqueio e salta e roda. O que a gente fez? Ele fez a bota de esparadrapo e eu comprei na Turquia uma órtese da Ortobok, que parecia um imobilizador, né? Até que assim, no meio, o que aconteceu? Ele não jogou, ele foi jogar só no último jogo da primeira fase. Deu uns 15 dias. Conseguiu jogar, mas ele tinha dor em alguns movimentos e realmente ele jogou muito prejudicado. Acabei não cortando porque já tinha outros 2 pivôs cortados, então ficou aquela dúvida, corta, não corta. Mas foi uma lesão de sindesmose e
o LeBron aí demorou um mês e meio para jogar, pô, mas aí teve que pôr o cara para jogar, mas ele jogou com dor. Quer dizer, ele realmente foi uma situação difícil, mas acontece. E esse aqui... Desculpa. Não, pode falar. Não, mas eu achei interessante o seu comentário, viu, o seguinte, porque é o caso que você chama a atenção de o que você tinha na imagem e o que você estava observando ele clinicamente. Quer dizer, era um atleta que ele tinha limitações, mas, ao mesmo tempo, se eu fosse só considerar a imagem, eu falei, pô, o cara não está nem conseguindo andar. Mas não, você viu que ele ainda tinha alguma restrição e se você conseguisse, de alguma certa forma, você poderia manter o atleta, porque é meio que sacrifício, vamos dizer assim, no momento que está da competição. Naquele ano, Sérgio, ele era na Espanha, o Mundial daquele ano, ele era o garoto propaganda da Nike. A Nike tinha entrado no... Você ia na Turquia, lá, vários cartazes, o do Brasil era ele, então ele queria jogar, tinha, né? Então, assim, foi uma situação... E realmente, assim, em linha reta ele não tinha dor, mas se ele fizesse o giro, só que toda hora doía, né? Então, realmente foi um sofrimento, foi um perrengue, foi um... E aqui, se é um atleta na Espanha, o Paulão, você vê que aqui que eu acho que a conduta, ele caiu com a deformidade no pé direito, né? E o que eu vejo daqui, que a gente vai discutir, que o médico entrou, né? Ou fiz, eu não sei, e o cara meteu a redução na quadra ali, né? Ele estava com tanta dor, não sei se faria na quadra ali, mais uma vez, né? Pô, tira ele dali, né, meu, filmando. Mas ele estava com tanta dor. Sim. Mas eu coloquei isso aqui que ele teve uma luxação subtalar. E isso é conhecido como basquetebol foot mesmo. Então, acontece, eles acabaram até operando ele depois. E o Paulão foi um caso aqui, um caso, ele foi o melhor jogador do Mundial 2007 na Sérvia. O Brasil foi terceiro colocado. E ele tinha um geno valgo importante. E lá por 2009, 2010, eu falei para o agente dele, pô, faz osteotomia, ele não vai conseguir jogar. E realmente, depois de um tempo, ele tinha um valgo muito grande, ele fez artroscopia, tirou menisco, começa aquela sequência e realmente ele parou precocemente. Ele era para ter sido um dos melhores jogadores longevos aí do Brasil. Então existe, né, o luxação subtalar, que é conhecida como basquetebol foot. Então aparece às vezes, esse foi um caso do Paulão. E eu acho que tendão calcâneo, né? Eu acho que o basquete também, tal vôlei, handball, acima dos 30 anos, né, as lesões de tendão calcâneo. Eu acho que nessa idade aqui, Sérgio, é muito difícil fazer uma sutura boca a boca e não fazer uma transferência ou do fibular ou do flexor do hálux, né? Eu acho que... mas isso tem sido recorrente no basquete também. Devido à adiantada hora, eu só vou correr um pouquinho, eu tenho mais dois casos. 2 casos aí, 15 minutos cada um, a gente conversa. André, só então, antes de entrar nesse caso, acho que o residente, o Cristiano, perguntou, acho que naquele caso da mão, se caberia usar uma haste Minitem, se poderia ter usado naquele quarto metacarpo. Imagino que seja daquela imagem lá. Uma fratura oblíqua longa, né? Eu não sei se ia dar tanta estabilidade, porque com aquela forma de fixação, seja só com parafuso intrafragmentário ou placa e parafuso, dá uma estabilidade absoluta, né? Acho que se fosse uma fratura transversa, talvez, né? Transversa, mas era oblíqua, né? Tanto que os 3 parafusos posso te falar que ele com 5, 7... O Alex, acho que depois de uns 10, 15 dias, ele estava mexendo a mão normalmente. Assim, o cara... Ele estava correndo, só não estava tendo choque, né? Mauro, do pessoal aí, tem algum residente aí, alguém de medicina esportiva aí? Você pode conversar com um ou dois? Não sei se tem R4 do esportivo. Não vai sobrar para você, Carlos Sérgio. Na verdade, é um caso de um atleta de Campinas, que vocês vão conhecer quem é. E são os dois. Eu vou mostrar 2 casos que aconteceram no último Mundial da China. E são casos
um caso ortopédico e um caso clínico. Então, vamos seguindo aqui. Vamos discutir a gente mesmo, não tem problema. Então, só para ter uma ideia, a gente estava aqui, ó. Então, foi 2019, treinou em Goiânia, Alápolis, Brasília, Belém, 2 semanas. São Paulo foi para Paris, jogou amistosos em Lyon, 3 amistosos. Argentina, França e Montenegro. E foi super bem. Ganhou da Argentina, ganhou de Montenegro e perdeu da França, roubado, tal, aquele juizinho no final que tal. E a gente chegou e foi para Guangzhou. Nós ficamos 1 semana em Guangzhou e Nanjing era o campeonato. Então, de Guangzhou até Nanjing foram 2 semanas. Esses 2 atletas, que são os 2 casos que eu vou mostrar, tinham sido os 2 melhores jogadores do Brasil até chegar em Guangzhou. Treinamos 1 semana em Guangzhou. Depois nós fomos para Wuhan. Jogamos um jogo contra a China em Guangzhou, um jogo contra a China em Wuhan. E fomos para jogar um jogo em Xing e Nanquim. Então, nós estamos por aqui. Ó. Então, esse atleta, ele começou com uma diarreia e dor abdominal um dia. Diarreia, dor abdominal. E aqui, quando chegou em Xing, faltavam 7 dias para o Mundial. Ele começou com várias vezes ao banheiro, cólica. Não tinha febre. 7 dias antes da estreia. No dia seguinte, aí eu hidratei ele, medicação para dor. A gente ia jogar na quarta-feira, ele foi afastado. E ele ficou 3 dias com diarreia. Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. E só que quando a gente chegou na cidade do campeonato, que faltavam 4 dias para a estreia, ele começou com diarreia, dor abdominal e febre. E aí, Carlos? 4 dias para o Mundial. Depois de 3 dias de diarreia, ele começou com febre. Uai, você tá me pegando, hein? Aí... Eu falei, chama um clínico aí. Eu também sou ortopedista, eu não queria estar com esse cara aqui. Cara, eu não sei, eu penso em apendicite, qualquer coisa dessas que dê febre aí em jovem, né? Mas eu não sei também. Eu penso em alguma coisa, eu pensaria em apendicite, né? Pelo meu vasto conhecimento aí e lembrança da área aí. Sérgio, não, eu vou acompanhar, mas é o seguinte, evidente que a gente teria que fazer manobra clínica, sem descompressão e tal, mas são coisas que a gente vai começar a pensar, né? Eu me lembro quando eu estava no Exército, teve um caso meio parecido, assim, mas era apendicite, eu não sei. O que chamou a atenção, assim, é comum, né? A gente vai para uma cidade, de repente você come uma comida diferente. Também. E começa a diarreia. Então, diarreia, vira e mexe, alguém amanhece com diarreia. Às vezes o cara come demais à noite, uma comida diferente. Já estava 2 semanas na China, vira e mexe em Guangzhou, lá, você vai na televisão, tinha alguns casos. Só que começou com febre. Eu falei, eu cheguei em Nanquim, que era a cidade do campeonato. E eu falei, puta, começou a ter febre, preciso fazer exame de sangue, algum exame complementar. E eu tinha levado, porque ele estava com uma infecção intestinal, não sabia se era apendicite. Eu levei ele no pronto-socorro. Então, não vou. Ele tinha algumas manobras positivas para apendicite. E aqui, colhemos o exame de sangue lá. Aí veio o resultado, né, Carol? Essa é a melhor coisa do resultado. É você. Mas, assim, neutrófilos. Tem que saber. Não estava tão aumentado o neutrófilo, linfócito, eosinófilo, né? Vitor Benite aí, o campineiro aí. O cara, colheu 40 mil exames do cara. E era o hotel, eu peguei pelo seguro, a gente foi no Hospital X. E era justo o hospital do campeonato também. Então, na hora que eu cheguei lá, começaram a me ligar da FIBA, o que você está fazendo? Aquelas coisas que eu tinha acabado de chegar na cidade. Então, exame de sangue, ele fazendo ultrassom, a chinesinha aqui.
Então aí tem concussão. Aí eu não podia acreditar no que a médica chinesa ou a ultrassonografista falasse. Eu precisava tentar ver um pouquinho. O médico, eu cheguei umas 5, 6 da tarde, o diretor falava inglês, os outros médicos não falavam inglês. Esse cara saiu umas 6h30, 7 e ninguém mais falava inglês depois. Então, aí veio o resultado também, né? Mas aí já veio um pouco de inglês. Adiantando um pouco, o que chegou? De repente, fez ultrassom de tudo, né? De rim, de urinária. Eu não achei que ele tinha tanto desvio à esquerda. E a médica chegou para mim, é apendicite, você tem que internar ele para cirurgia. E eu falei, não, que eu me teria a medicação, que eu queria só dar uma hidratada nele e dar um antiespasmódico. Então, era quinta-noite, na sexta-feira, tinha que escrever os jogadores para o Mundial. Isso era já 6 da tarde. E aí, Roberto, corta ele ou vamos, por ser de Campinas, segura a fera aí? Meu Deus do céu, que BO, hein? Não tinha jeito de fazer uma toma, não tinha uma outra opção, André, olha, não. Puta, se eu faço toma e dá um líquido ali, meu, ferrou, né? Aí não tinha. Aí. Estou te falando, você quer investigar muito no esporte, Você vai entrar pelo cano, né? Não, tá certo, assim. Mas, eu estava no interior da China, eu tinha que decidir. E realmente aqui, eu falei para a médica, ele não vai internar. Ela falou, não, mas aqui na China, se você tirar ele daqui, você vai ter que tomar antibiótico na veia no hotel. Eu falei, não, não vou fazer isso. Só que aí que é a vantagem. Em 2006 eu não tinha. O que eu peguei e liguei para um médico amigo meu, gastro aqui de São Paulo. Falei, Luiz, já dei Flagyl para ele, desidratei. Aí ele falou, não, dá para tratar. Ele está bem clinicamente? Tá. Eu mandei a foto dos exames de sangue, não está tão desviado. E eu quis tirar ele do hotel. A médica não queria deixar eu tirar ele do hospital. Do hotel. Aí ligou o chefe médico da FIBA para mim. Eu sei que tirei, introduzi Flagyl com cipro e fomos. Então, queria que eu desse medicação endovenosa e eu acabei tirando. Fiz alta pedido, tive que assinar alta pedido do hospital lá. E liguei para o amigo, né? Eu fiz a inscrição dele e, assim, vocês não mas assim, na primeira fase ele foi melhorando, ele treinou, no outro dia ele conseguiu treinar, foi melhorando, mas a primeira fase realmente ele não conseguiu jogar bem. Ele tinha sido o nosso melhor jogador toda a etapa e uma semana antes, essa infecção intestinal, essa apendicite, que a gente tratou conservadoramente com 2 antibióticos, ele começou a jogar melhor no fim da outra semana. A gente acabou perdendo depois, mas foi uma... Então, nem tudo são flores, né? Esse foi um caso difícil. E esse aqui, acho que é um caso ortopédico. Vocês conhecem um pouco e... Ah lá, o AG de novo lá. Isso aqui faltava 10 dias para começar o Mundial. Teve um trauma na coxa esquerda e ele saiu imediatamente do jogo. Isso aqui era um amistoso lá naquela cidade de Guangzhou. Então... Você vê? Então, você vê. Para esse cara aqui deitar e ficar com dor no chão é porque aconteceu alguma coisa, porque o cara joga até com a mão quebrada, com a mão, né? Carlão, você já conhece um pouco, o que você acha aí? Como que... Os residentes aí, o que... Você quer que eu fale ou os residentes? Não, fala você, não. Não, o que eu vi aí foi um trauma direto de joelho na coxa, né? Com esse cara aí mancando, igual você falou, ó, o limiar de dor dele é altíssimo, então teve ruptura muscular, alguma coisa, alguma lesão grave aí na coxa, né? Uma ruptura muscular, pelo menos, né? Ele acabou... Isso eram 3, 4... Acho que era aqui, ó, 3 minutos de jogo e ele saiu e não voltou mais. Esse atleta aqui, o Didi, teve uma mesma contusão com esse cara aqui, 10 minutos depois também saiu. Então, acabou
saindo de quadra. E aí começamos, ele tinha muita dor, a gente acabou seguindo o protocolo lá, Price, tudo gelo, repouso, compressão, né? Só que isso era sexta-noite na China, e a gente ia no outro dia para Wuhan. E eu decidi fazer exame lá em Wuhan no outro dia. E ele ficou com dor, mancando, ficou inchado, né? E o de dia tinha sofrido a mesma lesão e eu decidi levar os dois fazer um exame. Então já começou aí essas botas de recovery e tudo, já começou a tratar. Os dois, né, com a lesão no mesmo lugar. E eu cheguei aqui a característica de Wuhan, né, onde começou, um hospital. Os hospitais públicos na China são muito bons, né? Isso aqui era onde a gente tinha ficado no resort. E a característica aqui de Wuhan é que os idosos acima de 70 anos que cuidam das ruas, ficam plantando muda, são todos idosos mesmo, pô, ficam lá agachados fazendo coisa. E eu cheguei lá com os dois andando, né? O triagista falou, ó, palpou a coxa dos dois e falou, ó, pode ir embora que não tem nada aí. Eu falei, não, meu senhor. O attachê estava comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um exame e tal. Não, mas eles estão andando, aí não tem nada, pode ir embora. Aí eu falei, attachê, fala que é ordem do, sei lá. Eu sei que eu fiquei uns 10, 15 minutos para convencer para fazer um exame. E aí ele falou, não, aqui tem que fazer raio-x primeiro. Eu falei, não, tá bom, vamos fazer o raio-x. Fomos lá, fizemos raio-x de coxa, voltamos. Aí ele pediu ultrassom. Então, ele fazendo ultrassom aqui, um trauma terço mais da coxa. E aí veio uma... Então, realmente tinha, né? Alguma coleção. Ele tinha muita dor, estava mancando. Né? Prescrição do médico, né? O laudo. E aí, agora é nós, agora é ortopedia. Faltam... Isso era sábado à noite? 9 dias para a estreia. Não tinha começado ainda a apendicite do Benite, não, viu? Esse aqui começou primeiro. Então, assim, aí envolveu... Ele queria jogar, a comissão técnica, fisioterapia, eu também não, e o técnico queria cortar. Aí eu falei, pô, não, vamos... Espera, me dá 2 dias aí para eu ver se ele melhora tal. E a gente... O técnico se convenceu, não, até segunda ou terça, se ele não tiver melhor, eu vou cortar. Falei, tá bom, me dá um pouco de chance. Então, né, 6 dias para inscrição, 8 dias para estreia. E ele permaneceu com inchaço, edema na coxa, limitação de flexo-extensão. No dia seguinte, dor, limitação funcional. E a gente saiu de Guangzhou, que ele machucou, ficamos 2 dias em Wuhan, chegamos na segunda em Xing. Né? Aí o técnico me avisou, vou cortar ele hoje. Aí eu falei, não, ele já estava melhor. Eu falei, não, calma, me dá mais 2 dias. Aquela história. E a gente tratando, né? Fazendo 24 horas de tratamento na coxa, gelo, compress, seguindo. Né? Massagem. Isso aqui já era em Xing, outro também lá tratando. Começou a aparecer hematoma na perna dele. Ele aqui já era em Xing no último dia, fazendo um pouco de terapia, que já estava melhorando a dor, ele já estava se movimentando, já era terça ou quarta. E eu decidi na quinta-feira. Então, quando eu cheguei quinta na cidade, tinha um com apendicite e esse aqui com a coxa. Então, ele tinha melhorado, já estava com uma extensão total, uma flexão de 140, que já estava com 6 dias do trauma. Começou a academia, de terapia, coisa. E aí, vamos fazer o ultrassom da coxa dele. 4 dias para a estreia. Agora vocês vão ter que me ajudar aqui. E aí eu vou contar a história desse ultrassom, né? Senão... Então, essa é um pouco da prática dentro da medicina esportiva, né? O que
nem tudo são flores, né? Roberto, você acha que melhorou ou o buraco aumentou aí? Eu acho que aumentou, viu, Androli? Então, qual que foi a situação, para vocês entenderem, que eu não sei porque eu estou vivo aqui ainda hoje. O que era a situação? Eu cheguei numa clínica em Nanquim para fazer com o Benite e com o Alex. Um para fazer exame de sangue e ele. Quando eu cheguei na clínica, o cara falou, aqui não faz exame de urgência, você tem que ir no hospital. Então, eu fui com o Benite no hospital de urgência. E o Alex ficou para fazer ultrassom. Então, quem me mandou esse vídeo, eu estava lá com o Benite, com a apendicite, o diretor técnico me mandou, ó, olha o ultrassom dele aí, ó. Ele filmou e me mandou. Aí eu recebi... Sérgio. E aí, Sérgio? Bom, eu tô entendendo assim. Veja, ele teve um mecanismo de trauma, foi Trauma uma direto. pancada, trauma Isso. direto. É diferente dele ter um salto, ele aterrissar e fazer uma outra lesão, que é completamente diferente. Perfeito, Sérgio, é isso aí. É esse que muda a estratégia, porque depois você vai ter um hematoma, vai dissecar, tem uma série de outras coisas que podem acontecer e tal, né? Eu acho que então isso que é o puto, desde o princípio eu encarei como um tostão, uma paulistinha, apesar de ter tido trauma muscular, que eu tinha tido uma paulistinha. Sim. Eu acho que por estiramento puro numa corrida ele não dá, porque esse grau de hematoma. Só que se você olhando o ultrassom, a espessura da coxa dele é gigantesca, assim. Ele estava bem clinicamente, né? Mas aí um com apendicite, o outro com essa lesão muscular, eu falei, sento e choro, né? Carlão, e aí, meu? Corta os dois, corta um só. Não, o abdômen eu não tenho a menor ideia o que você fez, como é que você fez aí. No final, o que era o diagnóstico do abdômen? Tudo, treinou. Até conservador com antibiótico. Beleza. Até hoje você não sabe o que foi, então, né? Não, apendicite, conservador. Com apendicite, conservador. Tá. Flagil e cipro. Entendi. Não, beleza. Não, esse aí, o que eu acho que o Sérgio falou é muito importante. Como foi trauma direto, o ultrassom ele vê bem o hematoma, né? E realmente o hematoma aumentou. Não sei se ele sangrou depois ou porque aumentou, espalhou, sei lá. Eu lembro do primeiro ultrassom, Carlos, que tinha mais do que aquela foto. Ah, tá. Mas eu não lembro de ter sido tão grande. Talvez a médica lá na hora eu bobeei. Eu estou esperto para ver o ultrassom, né? Porque a gente acaba. Roberto, aí eu vou te fazer a pergunta. Você pediria a ressonância da primeira vez? Porque assim, entendeu? Se eu peço ressonância na primeira vez, ele estava fora. Quer dizer, ressonância é específica, sensível. Então. Na situação que você estava, acho que não, né, Androli? Você já estava numa situação que você tinha que tentar reabilitar ele, e acho que a ressonância ia te dar mais informação, acho que para talvez não colocar o atleta, né? Então. E assim, ele estava bem clinicamente. Eu acho que você foi mais na parte clínica do que na parte de exame, né? Eu acho que foi mais esse critério que você usou para não cortar o atleta, né? Eu tinha melhorado muito a parte clínica e ele era o 4º mundial dele e era o 5º mundial dele, era o último mundial dele. Então, assim, a gente tinha que eu falei, os dois, como médico, né? Assim, às vezes você se envolve tanto, porque eram os dois melhores jogadores. Sem o Benítez, sem o Alex, a gente não ia passar nem na primeira fase. Sem o Alex, com certeza não. Porque ele é o cara que ia marcar todo mundo, né? Então, isso era quinta. Ele fez um treino sem. A estreia era domingo. Ele ia fazer um treino sem contato na sexta, um treino com contato no sábado, e o objetivo era que ele não jogasse o primeiro jogo. Era Nova Zelândia, Grécia e Montenegro. Então, você classificava 2. E na
Na terça era o jogo contra a Grécia, que ele ia marcar o grego lá. Freguês lá. E acabou o primeiro tempo, jogo empatado contra a Nova Zelândia. Aí o técnico questiona, ele pode jogar? Isso aqui acabou, não, pô. Carlão, e aí? Assim, ó, sim, Nova Zelândia, Grécia, Montenegro. Da Grécia é impossível ganhar. Você tem que ganhar 2 jogos. Então estava empatado. Nova Zelândia. Se perde a Nova Zelândia, volta para casa, né? Aí o técnico questiona, precisa jogar. E aí, Roberto, põe ou não põe? Esse que é o dilema do médico do esporte, né? E médico com atleta de alta performance, né? Se você põe ele para jogar e ele tem um bom desempenho, você salvou a lavoura, você é o melhor médico lá, né? E se ele tiver alguma coisa, quer dizer, a responsabilidade vem, né? Eu acho que você pôs ele para jogar. Eu não lembro dessa partida, estou tentando lembrar. Mas eu acho que você pôs. Porque eu assisti esses jogos, estava tentando ver se o atleta jogou, mas acho que você pôs ele para jogar, sim. Sérgio. Você sabe que eu me lembro, eu fui atleta, fui judoca, né? E eu me lembro, eu estava fazendo uma semifinal de Jogos Abertos do interior. E meu técnico foi o primeiro campeão mundial que o Brasil teve, o Matheus Sugizaki. E o Matheus, eu estava lutando com o Mário Tsutsui, que é técnico da seleção feminina. Aí o Tsutsui vem para fazer o estrangulamento. O Matheus olhou para mim, deixa ele... Só mexeu a cabeça. É aquela coisa que você tem com o atleta que você sabe a verdade dele. Se ele resolveu investir para ele poder ficar, porque ele tinha uma certa condição. E é um risco que você vai correr. Eu acho que esse é aquele momento que entra da parte clínica que você está falando e da vivência do esporte. Você vai conversar com o atleta. Pode ser a última chance, de repente, o cara disputar uma Olimpíada. E é isso, né? Não, é. E assim, ele entrou e o jogo estava empatado. Em 5 minutos, esse cara aqui, ó, monstro. Esse Webster, ele tinha feito 19 pontos no primeiro tempo. Ele entrou para marcar ele, esse cara fez 2 pontos no segundo tempo inteiro. Acabou o terceiro quarto, a gente estava acho que 18, 16, 17 pontos na frente. Acabou o jogo e ele foi eleito ainda o melhor jogador da partida. Então, assim, é uma coisa... Esse cara é para admirar. A gente vê esse cara é um guerreiro, completamente diferente, né? Tem esportes que às vezes a modalidade pode ser diferente, mas um cara desse para falar no futebol, mostrar o que é ser um jogador aguerrido, realmente bacana. Aí aqui, ó, você vê o grego aqui, pô, o cara que ganha, né? O cara marcou o grego com uma perna só, né? Time aqui, Varejão, pô. Acabou ganhando da Grécia depois. O Benítez estava jogando, ó, né? Depois a gente ganhou de Montenegro e a gente bobeou, a gente não desconcentrou. Quem conhece, a gente acabou o jogo numa quinta, a gente tinha um jogo no sábado contra a República Tcheca, que é um jogo que dava para ganhar. Os caras estavam bem, a gente estava... Era um jogo pau-pau. Só que a gente, nessa viagem, a República Tcheca, não é desculpa, mas é que sim, eles tiveram 1 hora de viagem de uma cidade para outra. A gente demorou 8 horas para ir de Nanquim para Shenzhen, que a gente ia. Só que a gente acordou às 4 da manhã, o voo demorou, aí foi para outra cidade, pegou o ônibus, chegou tipo 3 da tarde. Aí perdemos o horário do treino, aí ninguém dormiu, aí foi. A gente chegou sábado, o time já era um time mais idoso, mais velho, né? Mas é história. Então, a gente acabou ganhando e ele jogou todas as partidas, o Alex, 20 pontos por partida, retornou ao Brasil e se apresentou ao seu clube. E o médico do time dele pediu uma ressonância da coxa. Aí veio Aí o médico, foi uma sexta, o cara do Minas, o cara ligou, eu acho que ele pediu a ressonância e foi ver o Nega Silva, falou, mas ele tá conseguindo andar? Eu falei, não, ele tá andando sim, fica tranquilo. Pô, eu tinha jogado. Então, se eu faço a ressonância e ver aquele volume de lesão muscular aqui, tava ferrado.
Então, na verdade, assim, é um pouco prático, né? Assim, não tanto ciência e prática, né? Quer dizer, na verdade, é um pouco esse lado é um pouco diferente, às vezes, do que o cara responde na questão do teórico, mas eu achei importante que dentro da medicina esportiva a vivência com o esporte, que às vezes você tem que tomar algumas condutas Parabéns. Eu acho assim. Que você conhecer, independente do basquete, a especificidade do esporte. Você tem que Exato. estar muito com tudo, atletismo, futebol, tênis, natação, né? Então acho que essa era a ideia que eu queria passar aqui. André, olha, parabéns. Olha, eu tive pouco contato com medicina esportiva. Quem me conhece aqui de Campinas, eu tive um tempo com o Milton Pocedente, que era médico do Guarani. Eu fiz uns joguinhos lá não da seleção oficial, do time. Eu lembro que ele sempre falava, você tem que ficar do lado do jogador. O médico tem que ficar do lado do jogador e não do técnico. E foi o que você fez. Você mostrou para a gente aí que você viu clinicamente, você defendeu o jogador contra a médica chinesa lá, que já queria abrir apendicite, e você tratou clinicamente. Talvez até foi um distúrbio alimentar, nem foi apendicite, sei lá, mas muito bom, viu? Moro, tinha você, eu podia ter perguntado para o senhor, pô. Aí, ó. Não, eu organizo a coisa aqui e eu jogo os caras na arena. Os caras que estão na arena dos Leões são os convidados. Não, mas eu ia responder clinicamente. Eu ia acertar só clinicamente na dor de barriga. Essa da lesão do esporte. Uma infecção intestinal. Acho que foi ele já tinha tido. É que o diagnóstico veio da médica, só como apendicite. Então eu tinha que ir. Ainda mais na China, né? Você vai brigar com o chinês. Já está vendo o que está acontecendo hoje em dia, brigar o que acontece, falar mal do chinês. Mas o que eu acho, Mauro, que eu achei muito legal os casos que o Andreoli mostrou, primeiro é o envolvimento dele com o time, né? Você vê a empolgação que ele fala, ele parece um jogador, né? Ele vai junto, acorda junto, viaja, vai para o treinamento, a concentração, tudo isso aí. E o que eu achei bem legal até para os residentes verem, a importância do exame físico, porque se não fosse a experiência dele, ele teria cortado 3 jogadores na mesma equipe. Se fosse médico de consultório que fosse consultado, talvez falasse para os 3, chega, uma semana parado, 15 dias. Então, se não fosse a experiência do médico do esporte, do time que entende do esporte, tinha tirado 3 da mesma equipe. Então, fantástico. Só comentar, eu achei assim, os casos excelentes. Eu acho que foi interessante, porque é o que você falou, você pode abordar muito da especificidade de do esporte, no caso era o basquete, mas é interessante que você transporte isso para outros esportes, entender os mecanismos, né? E é isso que eu concordo também com o Carlos e que você colocou muito bem. É a avaliação clínica. A gente vive um momento em que os exames de imagem tem uma geração se distanciando do exame físico, da história clínica. O caso do Varejão, eu acho que é interessante, porque você observou que tinha atividades em que ele conseguia realizar. Então, isso já te dá um outro parâmetro que o exame de imagem não vai te oferecer, porque é um exame dinâmico, é um exame clínico. Então, muito bom, parabéns. Eu acho que a vantagem do Andreoli é que ele, além de conhecer o esporte, ele jogou basquete, né? Eu lembro, eu jogava futebol na Pucamp, que a gente tinha um time de futebol bom, e o time de basquete de Sorocaba era terrível. E o Andreoli era... Bons tempos, bons tempos. O Andreoli jogou junto com um colega meu, o Rogério, lá de Sorocaba também, eu lembro que ele falava. Irmão, pô, irmão. E ele era um craque, pô. Então, ele conhece o esporte, o contato com o jogador, eu acho que é isso que define na hora de você, além do exame físico, o contato com o jogador, se ele tá ou não bom para jogar, eu acho que é isso aí, né, Andreoli? Não, eu acho que... Mas agora, esse que... assim, até por experiência, existem duas coisas, até o Mauro falou um pouco. Existe muita coisa você defender o jogador e você ser amigo do jogador, né? Existe uma linha... Eu sou médico, eu não sou contratado pelo jogador, eu sou médico da CBB.
como eu fiquei muito tempo, eu acabei pegando toda a vida desses caras, né? Então, eu pego o Alex e o Varejão, que vão para a seleção agora, Marquinhos, que a convocação sai segunda-feira, a gente vai para um pré-olímpico lá na Croácia. Há 10, 15 anos, eu operei o joelho do Alex. Então, assim, mas você tem... Agora, essa amizade com o jogador... Então, essa linha tênue é muito difícil de você... Só que aquilo que você falou, eu estava vivendo aquilo ali, quer dizer, os dois melhores jogadores do time, o Benítez e o... Estava no auge, os dois estavam muito bem, e os dois se machucaram uma semana. Ali foi um sofrimento, falei, cara, esses caras têm que jogar, entendeu? Então aí ficou essa relação. Então, mas bons tempos aquele, Roberto. Eu acho que quem tá hoje jogava, não tinha fisioterapia, não tinha nada. Jogo. Vocês são representantes do esporte mesmo. Eu já fui eu ficava no banco, eu só fazia número. Mas o legal de trabalhar em time assim, eu trabalhei com o Milton também, é que você fica muito próximo da fisioterapia. E a gente na residência, de maneira geral, a nossa fisioterapia, a físio, eletro, sei lá, a gente sempre a mesma coisa na residência, né? Ganho de ADM, não sei o quê. Aí quando você começa a viver junto com o físio, né? Quando você vai num time, você vê como é importante, né? Você entender o que é a físio, o que está fazendo, a evolução todo dia a dia, né? Isso aí acho que é bem rico, isso aí. Eu, assim, às vezes, até ao vivo você não pode falar tantas coisas. Então, em 2010 eu fui mandado embora da seleção de uma equipe que voltou contra o médico e o fisioterapeuta para se proteger de cargo, umas coisas assim. Entendeu? Era um técnico novo, o diretor, os outros técnicos não quiseram chamar a responsabilidade. E aqui não, todo mundo estava junto, todo mundo querendo que ele jogasse, entendeu? Apesar de se desse errado, minha cabeça ia sobrar, mas eu senti que tinha um apoio para fazer aquilo lá. Não é que em 2010 eu não tive apoio e dancei. Mas a linha do esporte de alto nível é muito tênue. Se o Alex sai mancando, se o Benítez desmaia ali, a história, eu não estava aqui com vocês, não estava aqui conversando com vocês. André, olha isso mesmo. Eu acho que os residentes que querem seguir essa carreira de medicina esportiva aprenderam muito hoje aqui, porque isso foge da clínica de consultório mesmo. Você faz uma ressonância logo de cara, o cara está fora, está cortado. E a experiência clínica é ficar do lado do jogador, da garra que o jogador tem, né? O limiar de dor deles que é muito alto. E é o que você falou, se ele lesasse no meio da partida, estava fora. Mas não foi o que aconteceu. Acho que nas duas situações você conseguiu conduzir. Bom, aprendemos bastante hoje aqui, viu? Que a experiência é o que conta. Vocês todos concordam com isso. Foi muito boa aula. Parabéns, viu? E parabéns aos debatedores aqui. Foi muito bom, acho que fomos felizes em escolher aqui essa mesa, né? Eu que agradeço. Cada um representando aí. Eu que agradeço o convite aí. Contem com a gente, com a Sbrat lá, né? O Carlos é diretor com a gente, Sérgio também, estamos juntos aí, Roberto, Mauro, obrigado por tudo. Só registrar a presença aqui que tem o secretário, acho que ele está em outra reunião da Unimed, o Flávio Aranha, que me auxilia aqui no departamento. Um amigo também que me ajuda muito na Unicamp, está presente aqui, o Felipe Takatsu, é do quadril, ele fez... Eu estava assistindo aqui a apresentação da Sociedade de Medicina, eu quero agradecer ao Andreoli, gostei muito. Eu sou um peixe fora d'água aqui, né, porque a minha praia é outra, mas eu gostei muito e estão de parabéns também todos os participantes da mesa aí. Eu quero agradecer o Matos, o Sérgio, o Habib. O Habib não era tão bom de bola assim, mas ele... Esforçado. Corria um pouquinho mais que você, né, Flávio? Ô, Flávio, chamava ele de Edmundo. Você sabe que na PUC também tinha um time de basquete na minha época, muito bom, que jogava o Grissa... Rossi, né? Grissa, o Moisés, o João Paulo, era um time que dava jogo bom com o Sorocaba, viu? O Bambam também, né, Flávio? Bambam. Ô, Flávio. Cristiano.
Ô, Flávio, chamava o Habib de Edmundo. Eu não sei se é porque ele jogava ou criava... Isso aí, não. Ele Brigava era mais ou jogava mais? Era parecido e briguento pra caramba. Mas, Tudo baixinho, né? parabéns, muito obrigado. Eu acho que os residentes, não só os residentes, todos aqui aproveitaram muito, eu inclusive. Sim. Eu já reduzi ombro em partida de futebol. Eu já reduzi cotovelo no judô. Todo mundo aqui já fez. Na medicina esportiva tem uma passagem interessante. Eu teve uns jogos abertos aqui em Campinas e eles estavam precisando de médico e pagavam bem, né? Então eu fui lá no ginásio do Guarani, era disputa de judô. Ai, ai, ai. Aí um sujeito deu um capote no outro, enterrou de cabeça no tatame e o cara ficou meio apagado lá. E eu entrei correndo e o juiz tira sapato, tira sapato, tira sapato. Eu fui do jeito que eu estava no tatame. O juizinho japonês quase me tirou de lá na porrada. Mas o cara ficou bem. O atleta não teve nada muito grave, não. Não, mas acontece isso. Bom, então acho que podemos terminar por aqui. Acho que foi muito proveitoso. Estamos dentro do prazo, deu para ser aproveitado, discutimos os casos, né? Agradecer a presença de todos, viu? O Carlos da PUC, o Sérgio, representando a Unicamp, o Habib do Mário Gatti. Faltou o colega do Centro Médico, não sei se deve ter tido alguma intercorrência. E o Andreoli, né? Foi o nome que nós pensamos no início do ano, isso é uma escolha que a gente escolheu entre todos os serviços aqui de Campinas, os chefes de serviço, pensamos no nome. Então, obrigado por você ter vindo aí, Andreoli. Viu? Não, obrigado, agradeço a todos aí. E contem comigo, que nem eu falei, a SBRAT também, a Unifesp. E muito obrigado pelo convite.